Boa noite, esse é o Conexão ND, aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidadas para mais um programa e para mais um bate-papo sobre assuntos variados. Mas hoje o assunto é bem específico. Minhas convidadas, Camila Ferreira Nunes, ela é empresária, trabalha com registro de marcas, ela é integrante do Grupo Mulheres da CAT, conselheira do Instituto Reverbera, coordenadora de projetos de inovação da FAPESC. Eu tenho também a Mariclei. A Mariclei também está junto conosco, Mariclei Ramos. Ela é professora da educação infantil e ela já atua nessa área há mais de 15 anos. E a nossa terceira convidada é a Tatiana de Souza, que é contadora, sócia de uma consultoria e mentoria sobre empreendedorismo, Empreenda a Vida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o espaço que vocês reservaram para o nosso programa, na agenda de vocês, e, ao mesmo tempo, parabenizá-las. Parabenizá-las porque aqui eu tenho 3 representantes das mulheres negras, que ontem foi o dia em homenagem a elas, em reconhecimento, a bem da verdade, a essas 3 guerreiras. Então eu começo perguntando para vocês o que significa, e eu vou nessa ordem, eu vou na ordem de apresentação, eu começo com a Camila, o que significa o Dia da Mulher Negra? O Dia da Mulher Negra, né? Eu acho que ele traz um peso de quem veio antes da gente e lutou para que a gente pudesse estar aqui hoje, inclusive batendo esse papo, né? Então, pelo menos para a Camila, é essa representatividade do Dia da Mulher Negra, latino-caribenha, né? A gente traz a representatividade dos nossos ancestrais, de Teresa de Benguela, de uma guerreira, para que a gente hoje possa ter voz e cada vez mais também, as nossas próximas, né, possam ter voz também e força de continuar na trajetória. Mariclei, é esse o seu sentimento também? Sim, com certeza, né? A gente tem que valorizar a ancestralidade, né? O que já veio antes de tantas lutas, desde os períodos coloniais, dos períodos, né, nos quilombos, onde as mulheres também se empoderaram, né? Se tornaram líderes, né? De grandes movimentos e que a gente hoje, atualmente, a gente ainda continua nessa luta e que esse dia seja especial de reflexão, que a gente perpetue ainda mais essa conquista que é o lugar da mulher em qualquer lugar, né? Principalmente também a negra. Tatiana, é verdade, a mulher, a luta das mulheres, né? E principalmente da mulher negra. Por quê? Qual é a diferença, Tatiana? A mulher negra, a luta é muito maior? Eu acho que diante da história, né, com tudo que as nossas colegas também colocaram, e essa é uma data em que a gente homenageia a Teresa de Benguela por ela ter liderança no Quilombo. A mulher negra, ela traz, além da responsabilidade de ser mulher, né, em que a gente precisa se posicionar a todo momento pela história da sociedade em si, a mulher negra, ela tem uma responsabilidade a mais no sentido de estar representando uma raça, estar representando uma história que muitas vezes não foi contada na sua realidade e que a gente precisa ocupar aí um espaço e conquistá-lo cada vez mais todos os dias. Você falou agora de, desculpe, de Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela foi a rainha do Quilombo, né? Lá no Mato Grosso, perto de Cuiabá, se eu não me engano, o Quilombo era o... Ai, me ajuda, Querenterê, é esse? Quarenterê? Hein, Tatiana, é com você. Não tá, eu acho que eu não estou pegando bem teu áudio, mas eu vou pular lá para a Camila enquanto a gente arruma o áudio. A importância da Teresa, que é uma data também que homenageia ela, né, Teresa de Benguela, qual é a importância dela? Teresa de Benguela, ela foi líder, né, de um movimento ali no Quilombo, então
acho que ela traz muita força da voz mesmo. Ela conseguiu dar voz para as mulheres, né? Sendo uma mulher à frente do tempo, né? E se a gente hoje já tem alguma dificuldade de se posicionar, de falar sendo mulher ou sendo uma mulher negra, imagina algumas centenas de anos atrás, né? Então, ela traz essa representatividade da voz, de que mostrar para a gente não precisa se silenciar, não precisa ser ignorada, não precisa ser calada frente às adversidades, né? Que existe uma possibilidade da gente se posicionar, mesmo que com mel na boca, né? Mesmo sendo uma guerreira, frente a cada situação que nos ocorre, né? E essas dificuldades a gente enfrenta hoje, claro, de uma maneira um pouco diferente, não é? Eu quero ouvir vocês duas, eu não vou... Entrem e falem. O programa é de vocês. Vamos lá, vou começar aqui, Mari. Eu acho que as dificuldades elas vão evoluindo assim como a gente tem evoluído enquanto sociedade, né? Ou não evoluído às vezes, né? Então, quando a gente fala da época dos quilombos ali, né? De Teresa de Benguela, é uma mulher lutando onde num espaço que só tinham homens. E hoje, muitas vezes, a gente está em ambientes também que são majoritariamente masculinos, e a gente está tendo que se posicionar majoritariamente de pessoas brancas, e a gente está tendo que se inserir e ocupar esse espaço cada vez mais, né? Porque acho que foi a Mari que falou ali no começo que o nosso lugar é em todo lugar, né? Não existe uma diferenciação, né? Se a gente faz, a gente pode fazer, a gente pode se capacitar, a gente pode estar nos espaços. Então, acho que essas dificuldades elas vão surgindo com a evolução também. Teresa de Benguela era uma rainha do quilombo, e falando em quilombo, eu não sei se vocês estão a par, eu recebi essa informação agora há pouco, o Ministério Público Federal e o INCRA reconheceram oficialmente a primeira comunidade quilombola de Florianópolis. Ela foi reconhecida oficialmente agora, ela fica no bairro Rio Vermelho, é a Vidal Martins, que reúne 28 famílias. E o que representa isso, Mário? Qual é o significado disso? Nossa, isso é tão importante, né? Porque a gente vem nessa luta há muito tempo, né? Então, esse reconhecimento faz a gente nos reconhecer realmente que somos mulheres, somos negras, somos capazes, e apesar de toda a diferença, seja o tom de pele, seja todas as outras características físicas, né? Nós também podemos estar em cargos políticos, podemos estar em cargos sociais tão representativos, tão importantes quanto qualquer outro, né? Coisas que há muito tempo atrás a gente não podia ser vista, a gente não podia realmente, a gente não podia nem entrar em escolas, né? Então, tudo isso ao longo do tempo, a gente pode ver que esse reconhecimento de quilombos, seja aqui em Florianópolis, seja no oeste catarinense, seja em qualquer lugar, é importantíssimo para a sociedade, não só para a população negra, mas que todos estejam cientes de que somos diferentes, porém, merecemos os mesmos direitos. Somos seres humanos, né? Todos iguaizinhos. Agora, eu tenho uma frase muito forte que diz o seguinte: ninguém nasce racista, se torna racista. E isso é uma questão de educação, isso é uma questão de berço. Tatiana, esse sentimento do racismo é muito forte ainda? Ainda é muito forte e está cada vez mais real, né? Eu acho que a gente passou aí por um período em que esse racismo foi muito velado. E quando a gente não reconhece algo, não tem como corrigir. Então, uma vez que ele aparece, apesar de trazer, às vezes, muita revolta e uma luta ainda maior, ele traz também uma maior conscientização. E é isso que eu vejo que traz essa data tão importante. Quando a gente tem uma data comemorativa, ela serve para conscientizar e, principalmente, para conectar as pessoas àquela história, ao significado daquela data. Então, a mulher negra ganha nessa data também uma oportunidade de mostrar a sua condição de luta, a sua condição de liderança e o espaço em que ela deve estar inserida, que é todos eles, né? Então, é importante a gente ter essa consciência
e essa clareza de que, apesar de a educação vir de casa, né, ela é construída todos os dias nas atitudes, em como as crianças são tratadas, em como as professoras, né, a gente tem uma aqui, se comportam diante da sala de aula. A gente tem acesso a pessoas que não são racistas, apesar de virem de uma família, né, que se coloca como racista. Então, a educação, ela é diária, ela é constante, e por isso que a nossa luta é nessa mesma linhagem, né, de ser diária e de ser constante. Essa diferença, né, que nos é colocada, não é estar acima de nada, né, é apenas a busca da igualdade. É uma igualdade que se perdeu no caminho da nossa história e que a gente vem aí lutando para conquistar todos os dias. Tem um dia específico, né, que é um dia que a gente pode se manifestar, mas essa conscientização ela é diária, e por isso em cada atitude, cada passo que a gente dá é uma grande conquista. Camila, eu senti muita falta ontem. Eu senti, sinceramente, eu não vi tantas homenagens como deveriam ocorrer no Dia da Mulher Negra. Onde é que está a falha? Acho que é uma coisa bem sensível, assim, né? Porque acho que a partir do momento que as pessoas colocam, principalmente, que todo mundo é igual e a gente é tratado com desigualdade, a gente já encontra uma falha nesse sentido, né? Então, as pessoas costumam dizer assim, mas por que tem que separar? Por que tem que ter um dia específico, né? Por que tem que lutar para acabar com isso ou com aquilo? É porque se existe a diferença. Eu coloco uma posição que é muito pessoal, que ontem eu disse, ontem foi a primeira vez que eu não me manifestei sobre a data, porque eu acho que tem momentos que isso mais fere do que agrega, né? E eu vejo que muitas colegas também têm esse movimento, principalmente quem está dentro de uma trajetória de empreendedorismo, porque tem muita coisa para fazer, e é mais uma questão para se posicionar também. Mas eu acho que falta um pouco disso, das pessoas entender que se existe uma data para ser lembrada, para ser comemorada, é porque ainda não é igualitário o tratamento, né? Então, que cada vez mais as pessoas consigam falar sobre isso. Acho que uns 2, 3 anos atrás, diversos perfis de redes de internet estavam fazendo o Julho das Pretas, porque daí tu pega e faz o mês inteiro de conscientização. Nós fizemos na empresa nos últimos anos também. E as pessoas questionam, mas por que não tem o Julho do Amarelo, o Julho do Branco, sabe? É porque a gente precisa falar sobre. Eu acho que faz falta por isso, porque as pessoas ainda não entendem que se estamos falando sobre, é porque incomoda, é porque dói, é porque ainda precisa ser falado, né? Por isso eu acredito que faz falta que muita gente não posta. É engraçado, você falando agora, me veio a Morgan Freeman, o ator que se manifestou contra o Dia da Consciência Negra, porque ele diz que não tem o Dia da Consciência Branca, o Dia da Consciência Isca, e daí agora ficou bem explicado o que você colocou, porque ainda tem muito a conquistar e ainda tem muito a resolver. Mari, você é professora, mais de 15 anos, né, professora? Sim. Com com a fisionomia de menina, mas já é uma professora há 15 anos. Então, eu lhe pergunto o seguinte, na sala de aula, existe um sentimento, às vezes, localizável de preconceito? Existe. Infelizmente, ainda existe muito. Até mesmo, vamos dizer que inconscientemente de alguns colegas que acham que é mimimi, que acham que essa luta já se terminou, e não. É pelo contrário, essa luta apenas está iniciando, que a gente, né, ainda tem que lutar muito para a gente conquistar, ser visível, vamos dizer assim, na sociedade. Eu mesma fui me tornar negra aos 20 anos de idade. Eu me percebi negra aos 20 anos de idade. Então, isso é muito difícil para nós. Me ajuda a entender. Fui me tornar negra aos 20 anos de idade. Então, vamos lá. Para a gente se perceber que a gente é bonita, não se sentir inferior, ter autoestima, se autodeclarar negra, isso é muito difícil, porque a sociedade
ela impõe que você é inferior, que seu cabelo não é bonito, que você não se veste da forma ideal. E para a mulher negra, isso é pior ainda, né? Porque a gente sabe pela história que, antigamente, o negro era inferiorizado, né? Não era visto como um ser humano. Então, hoje em dia, em sala de aula, a gente percebe muito isso, né? Eu tenho um relato muito importante, que eu trabalho agora atualmente na educação infantil, então, às vezes eu vou de cabelo solto, né? E uma menina falou para a mãe dela assim, nossa, que bom que eu encontrei uma pessoa igual a mim, né? Que eu estava de cabelo solto, com cabelo encaracolado. Então, ela se identificou, né? Ela teve uma representatividade positiva, né? E que, a partir daquele dia, ela ia usar o seu cabelo solto, ia usar a roupa que ela quisesse, independente de opiniões alheias, que falavam que não era bonito, que ficava muito cheio, que era muito selvagem. Infelizmente, a gente escutava esse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu digo, essa conscientização é muito importante, esse pertencimento negro, né? Esse reconhecimento quilombola, o reconhecimento da cultura, da história. Nós temos uma lei, né? É obrigatório nas escolas, em todas as etapas, falar sobre a história afro-brasileira e indígena. Então, isso é muito importante. Até porque eu tenho uma opinião que o Brasil não existe sem a história dos negros, né? Existe até uma trilogia, não sei se vocês têm conhecimento, uma trilogia escrita pelo Laurentino Gomes, que é um jornalista, que leva o nome Escravidão. E ali ela conta exatamente a importância do negro na independência do Brasil, que a gente não conhece, porque a escola não conta essa história. Porque teve uma tentativa dos portugueses de retomar o Brasil, depois do Grito do Ipiranga. O que aconteceu? Os portugueses se reuniram na Bahia, só que a comida vinha do interior. E quem levava comida? Os negros. E os negros pararam de levar a comida para os portugueses. A independência se fortaleceu porque eles não tinham como reagir. Então nós temos, na independência, não é só o Grito do Ipiranga. Então essas histórias todas, eu acho que elas estão um pouco sufocadas. Você não pensa também assim, Tatiana? Penso. Eu penso que a ignorância, ela vem da falta de conhecimento, né? Então, muitas vezes, a pessoa trata como mimimi ou não reconhece a luta que é feita por falta de conhecimento. Nem dá para julgar uma pessoa que não lê, ou não estudou, ou não tem conhecimento sobre a escravidão, sobre a história da raça negra, a própria história do Brasil, né, que se mistura com a nossa própria história, e julgá-lo, porque sem conhecimento não tem como você dizer que é contra ou a favor algo, né? Então, eu reitero aqui o fato de a educação, né, ser a grande responsável por guiar também essa luta e por nos conduzir num caminho melhor, né? Meninas, se vocês me permitem chamá-las de meninas, eu vou fazer um breve intervalo, é rapidinho, e quando eu retornar, eu vou conversar com vocês sobre a mulher negra e o mercado de trabalho, que eu acho fundamental, porque eu vejo que aqui tem mulheres, entre vocês tem uma professora, tem empreendedoras. Então eu queria perceber o mercado de trabalho e as dificuldades e conquistas de vocês. É rapidinho o intervalo e nós já voltamos com as Três Guerreiras. Esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje nós estamos tratando sobre a mulher negra. Ontem foi o Dia da mulher negra latino-americana, a caribenha,
e eu tenho 3 representantes que estão conversando conosco, e eu vou começar agora do lado da Camila de novo, e venho da Camila para cá, sobre mercado de trabalho, Camila. O mercado de trabalho para a mulher, no geral, já é um pouco complicado. E eu imagino que para a mulher negra acaba sendo muito mais complicado ainda. A mulher ganha menos que o homem e a mulher negra, de repente, deve ganhar ainda menos. Seria isso? Sim, a gente tem outras dificuldades para além de ser só uma mulher, né? Eu sempre falo, uma mulher negra, normalmente ela está nos subserviços ali, né? E não que não tenham a sua importância, né? Mas quando a gente pega mulheres negras, são em sua maioria mães solos, que não conseguem muitas vezes concluir um estudo, e elas acabam ficando também em posições dentro do mercado de trabalho sem muita opção de escolha, né? Então, o salário é menor, as posições são menores, alguns estudos, até ontem, lendo algumas reportagens, né, em comemoração ao Dia da Mulher Negro-Latino-Caribenha, falava justamente sobre isso, assim, que os dias existem, né, as comemorações, as lembranças existem para que a gente possa possibilitar que mais mulheres negras tenham acesso à questão do conhecimento, à questão do estudo e principalmente a espaços de poder, né, que muitas vezes foi dado só aos homens e a pessoas brancas, né, então que a gente consiga ir escalando isso aos poucos. Então a mulher negra muitas vezes ela está abaixo da pirâmide ali na questão do mercado de trabalho. Mas aumentou muito o índice, né, Mary Clay, da mulher negra nas universidades. Sim, sim. Nós temos que considerar também que existem as cotas raciais, né? Que também alavancaram bastante essa entrada da mulher negra, do negro nas universidades. Nós temos um exemplo aqui catarinense, que é a Antonieta de Barros, né? Que também foi uma professora e que ficou à frente, né? Depois foi deputada estadual, ficou à frente de toda essa configuração, essa nova reformulação da sociedade. E, além disso, a gente tem que verificar também, tem que estar atento que não somente as cotas, né, nas universidades, as cotas raciais precisam ser valorizadas, mas também nos outros setores, né, sem qualquer discriminação. A gente tem a nossa lei maior, né, que fala que todos devem ser tratados iguais, sem distinção de cor, gênero, etnias, enfim. Então, a gente tem que conhecer mais a nossa lei, ir atrás, conhecer mais as nossas histórias, né, para que a gente possa perpetuar ainda mais e seja igualitário, né? Então, tem essa diferenciação nos direitos sociais. Tatiana, e você que está ligada diretamente no empreendedorismo, a mulher negra tem esse sentimento também, mas quais são as principais barreiras? Com toda certeza. As barreiras são muitas, elas vêm junto já com toda a história de luta que a gente tem para a própria mulher negra, mas o que eu quero destacar é que, como contadora e trabalhando com empreendedorismo também, com mentorias, o que a gente busca é elevar o nível de merecimento dessas mulheres. Porque, assim como a nossa colega falou, né, a mulher ela precisa se enxergar em ambientes que antes não tinha oportunidade. Ainda não tem, e eu digo antes porque é uma oportunidade que a gente está aí galgando, né, todos os dias e buscando esse lugar. Então, a oportunidade ela existe porque a gente conquista. E a mulher negra, ela precisa se ver na política, ela precisa se ver como empresária, ela precisa se ver como investidora, ela precisa ter o objetivo do seu primeiro bilhão, e sair um pouco da questão de viver só de projetos sociais ou só dentro de algum ambiente em que é só dentro da sua comunidade, só dentro da realidade onde ela vive. A mulher negra, ela precisa, muitas vezes, com um pouco mais de força, né, conquistar o seu espaço e na conquista desse espaço, aí sim, abrir mais oportunidades, maior lugar de fala,
e aí se posicionar diante das pessoas, né? Então, dentro das faculdades, isso já é visto de forma diferente, porque as mulheres estão buscando cada vez mais o estudo, as mulheres de uma forma geral, né? A gente, para provar que as nossas capacidades, a gente precisa estudar um pouco mais, estar sempre um passo à frente. E dentro do empreendedorismo isso não é diferente, né? A gente precisa ter essa educação continuada, precisa buscar o conhecimento e precisa abrir a mente no sentido de não achar que tem lugares específicos onde as mulheres se encaixam, lugares específicos onde as mulheres negras devem participar. Não, não somos só cota, né? Nós merecemos as posições de liderança e é essa busca que a gente tem feito pela oportunidade, mas principalmente pelo conhecimento e pela elevação do nível de merecimento que a gente deve ter diariamente. Pô, gostei de ouvir isso. E agora eu vou lá na Camila. Camila, a mulher negra, para deixar bem situado, ela mesmo cria barreiras contra ela própria? Não acredito nisso. Na verdade, eu acho que a sociedade embute em mulheres negras algumas questões que nos fazem acreditar que existem essas barreiras. E daí Eu ela acho se que mantém ali, naquele universo. Mas por que ela não rompe? porque é difícil você romper uma construção de centenas de anos, né, de gerações te dizendo que você não é capaz de fazer algo ou que aquilo não é para você. Eu acho que nós três que estamos aqui hoje somos privilegiadas dentro de um não privilégio, na questão de estudar, de ter as nossas empresas, de poder empreender, e retomo para quem veio antes, né? No meu caso, os meus pais, que são pessoas que sempre nos colocaram muito para estudar, meu avô falava, né, conhecimento é o que ninguém nos tira, o resto tudo podem nos tirar. Então, eu vim de uma estrutura familiar que incentivou muito isso. Mas, como a colega falou agora há pouco, a Tati falou, as pessoas, normalmente nas famílias, elas estão incentivando só para as pessoas viverem dentro da sua comunidade, né? Porque não foi lhe dada a oportunidade de ver o que tem fora daquela comunidade, de sonhar com mais além do que das pessoas têm, né? Quando a gente pega, é muito mais uma construção social do que uma coisa que nasce com a gente, né? A Maria também falou da questão de se entender negro, né, se reconhecer uma pessoa preta, então demora, porque por construção social isso vem sendo quebrado. Eu falo, os que vêm depois já são maravilhosos, assim, eu vejo pelos meus, assim, da minha família, as minhas sobrinhas que já são 20 anos mais novas, já vêm com uma outra mentalidade, já vêm com um outro posicionamento, elas já sabem que qualquer espaço é para elas, seja uma vaga pública, seja conquistando o primeiro milhão, seja sendo famoso, sabe? Então, é uma construção social que colocam para gente. Para quebrar isso, é muito trabalho, é muito autoconhecimento, é muito estudo, sabe? E é muito apoio, porque eu acho que isso também facilita quando a gente fala da questão de ser empresário, empreendedor dentro e ser uma pessoa preta, né? Porque uma pessoa negra, porque a gente precisa de redes de apoio. E isso eu vejo que hoje se fortalece cada vez mais, né? Eu, enquanto empresária, eu facilito o processo para as pessoas negras, né? Eu, enquanto empresária, eu puxo mulheres negras junto comigo para participar de projetos, né? Para capacitar, para estar junto. Então, a rede de apoio também conta para que essas barreiras sejam quebradas, né? Falando sobre isso, me veio à cabeça agora, o mês passado eu estive nos Estados Unidos e me chamou muita atenção, era um feriado até, e tinham muitos negros, muitas mulheres, e eu achava o máximo, a maneira como elas se vestiam, a maneira como elas se portavam, elas eram extremamente... Eu vi vocês falando agora no se descobrir negro, até para se proteger de uma sociedade que não abria muito espaço. Lá, na verdade, eu acho que não... Se eu estiver errado, me ajudem. Mary, lá eles não se impuseram mais e não se colocaram mais impondo a cultura deles lá nos Estados Unidos. Eu achava o máximo aqueles chapelões, não estavam nem aí se estavam olhando, se não estavam olhando, eles estavam sendo o que eles são. Aqui no Brasil não consegue?
Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque era uma data festiva, né? Era um feriado, poderia ser um evento. Mas é feriado dos veteranos lá de guerra. E assim, essa questão de visibilidade mesmo, de se inserir, se tornar parte da sociedade. Isso é importante. E isso é de cada um, né? Dependendo das vivências que teve, das experiências, das histórias que foram contadas. Eu acho muito interessante um relato da Chimamanda que fala o perigo da história única. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Foi nos repassado somente uma história do negro escravizado e foi passado somente uma história dos portugueses que vieram colonizar o Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o perigo dessa única história, né? Que a única história que foi nos contada, que estava nos livros, era a história que o negro foi escravizado, 2 páginas, e depois não se existia mais negro nos livros. Então, eu não me enxergava negro porque eu não via negro nos livros, eu não sabia que negro também era engenheiro, que negro também era professor, que negro também era médico, né? Isso a gente foi vendo agora, há poucos anos atrás, né? Então, essa questão de porque eu me impunho mais, eu me coloco mais na sociedade, isso depende muito das vivências, das experiências, do contexto social que foi nos passado. Eu acredito que seja isso. Tatiana, a gente está falando muito aqui de dificuldades, de obstáculos, de conquistas não, de problemas, mas também existem conquistas. E essas conquistas são muito presentes. Eu vi alguns dados aqui referentes à mulher negra, a grande maioria a mulher que toca a família, né? É a mulher que toca a família. Vocês são, mas olha, e vão se superando em tudo isso e vão vencendo todas essas dificuldades. E qual é a sua visão de futuro no que se refere a conquistas? Por mais que pareça grandiosa a conquista, e ela realmente ela é ainda muito pequena dentro do número que nós somos e a realidade que nós temos hoje. A mulher em si, ela já é quase 60% da sociedade. Porém, se a gente for olhar a política, se a gente for olhar as lideranças numa empresa, ela, na sua maioria, ela é feita por homens, né? Então, é uma luta contínua e constante. Qualquer conquista que nós tenhamos é muito válida, mas ainda assim precisa mais. Empoderamento não significa que nós já criamos um espaço. Significa que nós estamos lutando todos os dias com muita garra por ele, né? Então, quando a gente vê falar de empoderamento feminino, né, de uma forma muito clara e mais ampla, fica parecendo, né, do nosso lugar, assim, de que já melhorou bastante, já mudou muito, mas na mesma proporção a gente vê, ouve muito sobre agressão a mulheres, sobre relacionamentos abusivos, sobre mulheres que se sujeitam a isso por não ter uma independência financeira e por isso acabam tendo a vida muitas vezes marginalizada. Mas sim, as mulheres são grandes responsáveis dentro de uma família. Muitas vezes essa família só tem a mulher, né? Então ela se coloca na obrigação de fazer a criação daqueles filhos e de dar continuidade a essa família. Isso, de uma certa forma, aí sim, né, a empodera com responsabilidade, né, por dar continuidade, por falar de gerações futuras. Eu acredito que, para o futuro, o que pode mudar a realidade da mulher negra é as pessoas terem empatia. Porque hoje a gente vê falar de vitimização, de falar, estão se colocando numa posição menor ou maior. Qualquer coisa que a gente fale aqui não vai ser sentido pelas pessoas da mesma maneira, porque só quem passa é que sabe. E isso em vários aspectos da vida. Mas quando se é mulher e quando se é negra, só quem passa por alguma situação é que entende que tipo de sentimento aquilo gera na pessoa, que tipo de crenças
e que tipo de sentimentos que isso desperta e que a faz ou evoluir ou retroceder. Então, a empatia, né, que ela vem junto com a educação também, é o que vai fazer com que as pessoas se conscientizem e também se coloquem no lugar dessa mulher que está em busca do seu espaço, né? Como eu já falei anteriormente, fica parecendo que a gente quer, talvez, estão querendo demais, ou querem um lugar que não é seu. Não, são busca de direitos, né? Pelo número que somos, pela capacidade que temos e por uma história que foi esquecida, ou melhor, não foi estudada, não foi colocada abertamente. E por isso criou pessoas com ignorância no assunto, e sendo ignorante eu não tenho como me colocar no lugar do outro. E se eu não me coloco no lugar do outro, eu não sinto dor. Não sentindo dor, eu não a reconheço. Se eu não a reconheço, eu não preciso tratar. Então a sociedade precisa abrir os olhos, precisa estar consciente, e essa consciência a gente coloca no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, entre os nossos amigos. E essa rede de apoio que a Cami falou é muito importante, porque ela vem de encontro a um espaço que, se você não é racista, então faça parte dessa rede de apoio. Veja aquilo que você pode contribuir. Veja o espaço que você está dando dentro da sua empresa, no seu local de trabalho, na sua comunidade, porque quando não é a nossa realidade, é muito difícil de compreender. Né? Nós aqui, né, mulheres que estamos dando essa entrevista, nós temos uma situação, uma realidade que foi conquistada, mas a grande maioria ainda não alcançou esse espaço. Né? Então, até para a gente reconhecer as pessoas que não chegaram nesse espaço, que não se veem nesse espaço, a gente também tem essa dificuldade. Então, essa rede de apoio, ela se faz muito importante para esse crescimento também. Tatiana, Camila, Mary, pô, foi uma delícia conversar com vocês. E a cada dia eu agradeço mais os meus pais. Vocês não imaginam o que eu fiquei de feliz hoje de poder, de uma forma singela, homenagear através de vocês as mulheres negras. Eu agradeço aos meus pais, e eu falava aqui agora há pouco no intervalo, porque nós temos um representante aqui do homem negro, aqui, um dos câmeras, e eu falava para ele, eu agradeço aos meus pais que eles me ensinaram a ver as pessoas como seres humanos, e não pela cor. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas mensagens de vocês, e continuem. Continuem, porque, como eu disse no início, vocês são 3 guerreiras que representam as mulheres negras. Um beijo para vocês e um beijo para vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão NB. Terça-feira que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta.